Tá joia? Bom dia a todos, né? Nós observamos a presença aqui do seu Francisco Moura, do Eliezer, do Coronel Kitazumi, do Walter Piccolo, do Dr. Sérgio Henrique, do Coronel e Vereador Meira, do Vereador Carlinhos do PS. Os 3 integrantes da Comissão de Saúde. Gostaríamos de dizer que a nossa reunião terá uma duração máxima de 2 horas. É uma reunião que está sendo feita em face de algumas colocações nas redes sociais sobre questionamentos que foram entregues de forma anterior à Câmara Municipal na manutenção das frotas, e gostaríamos de fazer algumas considerações. À época foram entregues algumas considerações, as quais as pessoas não gostariam de se identificar. Foi, de forma pronta, chamada uma reunião presencial, solicitando à Secretaria de Saúde Municipal que fizesse os esclarecimentos, onde estiveram presentes o vereador Meira, eu, vereador Carlinhos do PS, secretário de Saúde à época, doutor Eduardo Fogolin, o Walter Piccolo, Coronel Kitazumi. E foram entregues todos os documentos relacionados às pontuações feitas nas denúncias, e foi-se ponto a ponto onde cada um, o Coronel Kitazumi e o senhor Walter Piccolo, fizeram os esclarecimentos de todos os itens ali questionados, aonde foram apresentados, à época, todo esse arsenal documental, e que nós enviamos agora para todos que fizeram algumas colocações dentro das redes sociais e que apresentaram novas colocações, e a gente, dentro da Comissão de Saúde, gostaria de deixar claro, quantas vezes houver necessidade, estaremos presentes procurando fazer todos os esclarecimentos possíveis, todos, sem exceção, né? Então, foram convocados o Dr. Sérgio Henrique, que está presente, secretário de Saúde, o Coronel Flávio Kitazumi, diretor do Departamento Administrativo, também presente, o senhor Walter Piccolo Júnior, assessor administrativo, também presente, o senhor Eliezer Assis dos Santos, servidor público da Secretaria de Administrações Regionais, também presente, e convidados o senhor Pedro Valentim, da qual, na época, as suas redes sociais fizeram várias colocações. Nós também convidamos, confirmamos, enviamos todo o material que todos vocês têm, e sentimos a falta dele para poder fazer os apontamentos que ele julgar necessário para que possamos esclarecer de forma definitiva toda essa situação. Uma vez se não houver condições de todo um esclarecimento, aqui nós daremos os trâmites necessários, né? Solicitaram também a participação o servidor Marcos Santos, que justificou sua ausência por não conseguir estar presente, o senhor Francisco Moura Rodrigues, que está presente. E acabamos de registrar também a presença do nobre vereador Manuel Lozila, a qual agradecemos a dedicação do seu tempo para participar dessa reunião. Viu, vereador? Muito obrigado. Acho, e não sei se vocês concordam, que seria interessante que os primeiros a falar fossem as pessoas que apresentaram apontamentos que julgam não serem regulares, né? Então, ou nós começamos com o senhor Francisco e seu Eliezer. Vamos fazer o seguinte, vamos por ordem alfabética, para a gente não dizer que privilegiou um ou outro, né? Então, primeiro a letra E. Então, a gente pede... Está sem som? Tá. Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, vereador. Senhor Francisco, Eliezer, me ouvindo?
Seu Eliezer, está me ouvindo? Parece que tem um ou outro sem ouvir. Seu Eliezer, está me ouvindo? Se o senhor estiver me ouvindo, acena com a mão. Doutor, ele está com alguma dificuldade com o som. Tá. Vocês estão ouvindo. O senhor Eliezer é esse de óculos aí, né? Isso, de bonezinho de óculos. O senhor está me ouvindo, seu Eliezer? Seu Eliezer, está me ouvindo? Dani, tenta entrar em contato com o seu Eliezer por telefone para ver o que está acontecendo. Então, seu Francisco, o senhor poderia ser o primeiro a conversar? Então, a gente faz de ordem inversa até que o seu Eliezer consiga se conectar conosco. Você veio sozinho. O senhor tem que abrir o seu som, seu Francisco. No canto inferior esquerdo, o senhor vai ter um microfoninho vermelho, o senhor deve abrir o som. Se o senhor desconectar o fone, às vezes isso não funciona. Às vezes o problema é no fone do senhor. Seu Eliezer, agora está me ouvindo? Seu Francisco? Nós não estamos ouvindo o senhor. Acho que o senhor tem que abrir o seu som. Nós não conseguimos abrir remotamente o som do seu Francisco? Não, doutor. Não. Ele mesmo é que tem que abrir o som dele. Tá. É no canto inferior esquerdo, não é, Mala? Inferior esquerdo, O microfone. Isso. Seu Francisco, no canto inferior esquerdo tem um microfoninho desenhado em vermelho e cortado. Se o senhor clicar nele, vai abrir. Isso. Muito obrigado, seu Francisco. Seu Eliezer, o senhor está me ouvindo? Acho que não. Seu Francisco, bom dia. A gente agradece imensamente a presença do senhor e a sua disposição de prover esclarecimentos. Pode falar, seu Francisco. Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Perfeito, muito obrigado. Sim. Então, os fatos ocorridos aconteceram no final de 2018, né? O que me chamou a atenção está relatado no documento que eu mesmo formulei, algumas irregularidades na manutenção. Na ocasião, era a frota do SAMU. Então, diante dessas irregularidades, como estava como gestor do contrato de manutenção, eu resolvi ir a fundo e investigar o que estava acontecendo. Foi quando eu me deparei com várias situações irregulares, né? E diante da gravidade dos fatos, eu, assim como o Estatuto dos Funcionários Públicos, o regime jurídico da Prefeitura diz, eu levei ao conhecimento essas irregularidades, levei ao conhecimento da minha diretora, na época, a Josiane Aparecida Plana Barbosa, certo? E ela, por sua vez, teria que levar ao conhecimento do seu diretor, que era o senhor Flávio Kitazumi. Isso foi feito.
cerca de uma semana depois, eu percebi uma certa perseguição, né? E que acabou, como consequência, eu sendo afastado do cargo de chefe de manutenção. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor Francisco. Com perfeição. Vou prosseguir. Então, diante das irregularidades, que estão todas citadas no documento, eu levei ao conhecimento da minha diretora, ela, por sua vez, tomou as providências necessárias, e depois disso o que houve foi um afastamento, né, da minha função de chefe de manutenção, e eu percebi que teve vários episódios aí na tentativa de me incriminar, de desviar o foco. Eu descobri as irregularidades e eu passei a ser colocado como o culpado da situação, certo? E houveram vários fatos aí que tentaram me incriminar, né? Para tentar desmoralizar, talvez, a minha imagem diante do ocorrido. E eu percebi o seguinte, diante dessa situação que foi nova, né, para mim, eu entrei em contato com algumas pessoas que, na esperança de que essa situação se resolvesse, porque a perseguição continuou, certo? E até recentemente eu fui transferido de secretaria. Eu trabalhava na Secretaria da Saúde, fui transferido para a administração com grande prejuízo financeiro. E isso ocorreu justamente depois que o Piccolo assumiu no lugar do senhor Tazumi como diretor do departamento. Então, os fatos estão todos bem detalhados. Isso veio a público em rede social agora e eu acho que os relatos foram bem precisos. Até elogio aí o Pedro Valentim, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas ele detalhou exatamente como aconteceram os fatos. É isso. Tá joia. Seu Francisco, eu vou fazer umas colocações. Em setembro de 2019 foram entregues aqui nessa Casa de Leis uma série de colocações referentes à divergência. Pois não? Pois não? Doutora Thelma. Quem está falando? Secretário, doutora Thelma. Oi, oi, tudo bem, doutor Sérgio? Está muito ruim, está muito baixo o seu som. Meu som está baixo? Melhorou? 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 Não, continua baixo o seu som, não estou conseguindo escutar. E já estou com o volume máximo no meu computador. Olha, os outros estão me ouvindo de forma clara? Está com som baixo ou não? Por favor, vocês estão me ouvindo de forma clara, seu Francisco, seu Piccolo, Kitazumi? Tá bom o som de vocês? Eu acho que é o seu, doutor Sérgio. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá bom, doutor Thelma, eu faço um esforço aqui. Tá, obrigado. Então, foram entregues no mês 9 de 2019 uma relação de apontamentos quanto
possíveis divergências para a manutenção da frota, realizada pela ANEEL Facilidades e Benefícios. Enviamos as pessoas responsáveis pelo setor de manutenção e para o secretário de saúde à época, que era o Dr. Eduardo Fogolin, uma convocação para os esclarecimentos. E o senhor Piccolo, o coronel Kitazumi e o secretário de saúde à época estiveram nesta casa e apresentaram os documentos, todas as notas e os esclarecimentos devidos. E nós não conseguimos, na época, achamos que estava tudo direitinho. E aí começou a aflorar essas novas situações. Nas redes sociais, até a gente lamenta, mais uma vez, a ausência do cidadão e jornalista Pedro Valentim, que foram nas redes sociais dele, né? Com relação à primeira colocação, tudo procurou-se esclarecer. As novas colocações, quero dizer assim, a denúncia feita pelo senhor Francisco, nós recebemos ontem de manhã. Nós ainda não tínhamos em mãos esses apontamentos e falamos claramente, não vamos levar, tanto que enviamos para todos. Tudo que nós temos de material foi enviado de forma digitalizada a todos que estão aqui, inclusive as novas colocações que deram entrada na manhã de ontem. Então, eu acho importante que a gente provenha logo e de forma clara e bastante efetiva esclarecimentos. Gostaria de dizer a todos que a reunião está sendo gravada, praticamente uma rotina da casa, e nós gostaríamos que tudo ficasse de forma muito clara. E se houver divergências nas colocações aqui, serão encaminhadas a todas as instâncias necessárias para se prover o máximo de esclarecimento possível. A Comissão de Saúde sempre vai chamar os esclarecimentos e vai responder às suas responsabilidades. Vai estar pronta para fazer isso. Então, a gente ouviu o senhor Francisco, a gente agradece muito. Senhor Francisco, ontem eu recebi material do senhor Li, encaminhei também para todos os que estão participando da reunião do dia de hoje, o material que o senhor disponibilizou no dia de ontem. E o senhor quer fazer mais alguma colocação? Senão, a gente passa para o seu Eliezer. Só mais uma coisa. Pois não. Que, na ocasião, em setembro de 2019, quando foi passado, quando a senhora vereadora, eu acompanhei os vídeos, né, desde o primeiro momento, em que foi colocado ao público na tribuna essas irregularidades. Eu acompanhei, né, e inclusive quando as pessoas aí foram convidadas para prestar um depoimento, esclarecimento, né, sobre aquela situação, eu acompanhei tudo, né, e tenho aqui gravado os relatos, né? E eu só tenho a dizer o seguinte: na ocasião não foram tomadas as devidas providências, aliás, foi praticamente varrido para debaixo do tapete, segundo as declarações, a nota oficial que saiu, foi que os envolvidos nas irregularidades teriam sido afastados. Quer dizer que eu fui considerado responsável pelas irregularidades. Então, eu passei do papel de denunciante para denunciado. Foi isso que aconteceu? Eu, sinceramente, quanto à Câmara Municipal, o senhor não foi denunciado por ninguém.
vieram... Em relação à nota... da Secretaria de Saúde. Eu também não vi... Isso. Para nós, eles vieram e, à época, foram feitos todos os esclarecimentos constantes na relação um a um das ordens de serviços, uma a uma. E aí os trâmites administrativos são do Poder Executivo. Mas, uma vez não estando satisfeita, a Comissão de Saúde está abrindo novamente todas as possíveis falas para os esclarecimentos devidos. Tá? Então, a gente registra aqui a insatisfação do senhor e tudo a gente pretende que seja esclarecido da melhor maneira possível. Muito obrigado. Seu Eliezer, o senhor está ouvindo agora? Eu perdi até as conexões aqui, viu, Malacrida? Vereadora, pede para ele abrir o microfone dele, que ainda está fechado, eu já vou aí. Tá, então, senhor Eliezer, se o senhor puder abrir o microfone para poder fazer as considerações. Ô, joia, por favor, fique à vontade, senhor Eliezer, para fazer todas as colocações que o senhor julgar necessárias. Primeiramente, bom dia a todos. Primeiro momento que eu recebi esse material que veio para mim do senhor Francisco, em 2019, quando a senhora falou que tinha dado encerramento, né, assim, no caso, eu, como tenho criticado muito o governo do prefeito Gazeta, o pessoal veio até a mim para pedir ajuda, né? Que, como foi colocado na Câmara um farto material e falaram para mim que esse material tinha sido arquivado, aí eu comecei a postar nas redes sociais novamente, né, para tentar reabrir esse caso, como está acontecendo. Aí o senhor Francisco chegou até mim, perguntou se eu poderia estar levando esse material a alguém que eu conhecesse, né? E foi o que eu fiz. Eu levei até o senhor Pedro Valentim, que por sua vez analisou os documentos e viu que havia, né, algumas irregularidades, tanto nesse último material que foi enviado ontem de manhã para a assessora da senhora vereadora, com mais riqueza de detalhes, que eu não sei se no primeiro momento que foi enviado a essa Casa de Leis, se havia essa riqueza de detalhes. Então, o que eu fiz apenas foi intermediar, né, esses documentos ao Pedro Valentim, e sabendo do que estava acontecendo ao senhor Francisco, como eu também estou sentindo na pele, né, por ser um crítico ferrenho dessa gestão Gazeta, que até um mês atrás eu estava colocando nas redes sociais, eu achei por bem, eu senti na obrigação de ajudá-lo também, porque ele estava na mesma situação que eu, de crítico ao governo, ser perseguido, né, a ponto de me tirarem do lugar onde eu estava trabalhando, tá, por ser crítico, né? Então eu achei por bem ajudar o senhor Francisco, que foi o que eu fiz, nada mais além disso. Que ainda perguntei para ele, o que você está falando para mim, eu cheguei a ver algumas coisas assim, tanto na secretaria que eu estava anteriormente, na minha secretaria de origem, na Obras, eu tinha visto coisas assim, meio estranhas, mas só que eu não tinha provas. Como essas que apareceram pelo senhor Francisco. E estando também na saúde, eu via também algumas coisas que eu não tinha provas para apresentar. Aí, quando o senhor Francisco apresentou esse dossiê para mim, eu achei no direito de ajudá-lo. Foi o que eu fiz, nada mais, doutora Thelma. A gente agradece, e é importante que as pessoas que façam as colocações venham a público para que a gente possa esclarecer, né?
Nós recebemos ontem e nessa semana o Coronel Meira recebeu algumas outras colocações que me passou e nós estamos abrindo. E se estiver fora da alçada da Câmara Municipal para as soluções devidas, serão encaminhadas a todos os segmentos necessários, né? E a gente agradece muito, já fala do seu Francisco, do seu Eliezer, e agora nós gostaríamos de abrir as pessoas que estão responsáveis até então por aquele setor e as que estavam, e aqui estava responsável para que possam fazer as suas considerações. Quem gostaria de começar? O Coronel Kitazumi ou o senhor Walter Piccolo? Bom dia, vereadora Thelma, bom dia a todos. Senhor Walter, como o senhor não vai falar agora, dá para o senhor fechar o microfone, senhor Walter? Senhor Piccolo? Isso, obrigado. Pode falar, coronel. Muito obrigado. Nós temos aqui, atendendo aqui a convocação feita pela Câmara, pela Comissão de Saúde, para poder estar esclarecendo as supostas ou possíveis irregularidades que estão sendo levantadas em relação à gestão da manutenção de frota aqui da Secretaria da Saúde. Bom, eu gostaria de esclarecer aqui o nosso caráter, em primeiro lugar, um caráter técnico, tanto minha como do Walter Piccolo. Nós não viemos para a Secretaria da Saúde por uma questão política, nem amizade, nem proximidade com ninguém. E nós viemos justamente para o Departamento de Administração por conta dos desafios que ela representa a uma das maiores secretarias da Prefeitura. E a gestão da frota são mais de 110 veículos, uma frota com a média de anos de uso elevada, com uma rotatividade de motoristas que vai desde o serviço de urgência, o serviço de ambulância, de transporte de passageiros, de usuários. Então, essa é a complexidade, além dos serviços normais das redes. Então, são inúmeros aspectos que devem ser observados, contemplados e levados em consideração. Então, no tocante à manutenção, o sistema que é utilizado foi um sistema que já havia sido implantado no começo de 2018. Nós viemos para cá e conhecemos o sistema e começamos a utilizar esse serviço. E todas as irregularidades trazidas até nós pelos nossos diretores encarregados foram apuradas. Além disso, nós fomos a fundo, tanto eu como o Walter Piccolo, como também todos os encarregados que traziam para nós qualquer serviço que não foi feito, mal feito, ou ele foi superdimensionado, nós apuramos em loco, tá certo? Através de perícia. Tanto é que eu não me recordo com exatidão o número de boletins de ocorrências que foram instaurados junto à Polícia Civil, pedindo uma investigação contra os possíveis responsáveis. Então, nós estamos aqui para responder, esclarecer para a Câmara e para os nossos munícipes qualquer tipo de responsabilidade. Então, não há, por parte da gestão, qualquer tipo de favorecimento, qualquer tipo de negligência, muito pelo contrário. Nós temos a tranquilidade em afirmar. Nós não temos nenhum tipo de
ligação partidária, ligação com o empresário, e o nosso interesse único, exclusivo, é a lisura do serviço. Então, é utilizar bem o recurso público que chega até nós, e é necessário estar fazendo com que o veículo retorne o mais rápido possível e em melhores condições, para que o motorista e o usuário possa desfrutar do transporte, das viagens mais seguras. Então, é isso que eu tenho diante das evidências, dos indícios que foram apontados. Nós debruçamos em cima, e só essa mais recente que nós não tivemos tempo hábil para analisar totalmente elas. Então, é isso que eu tenho a dizer. Agradeço ao Coronel Kitazumi pelas suas colocações. E agora, o senhor Walter Piccolo gostaria de fazer uso da palavra? Doutor, ele precisa abaixar um pouco o retorno dele lá, que está dando microfonia, cara. Tá, seu Piccolo, abaixa um pouquinho o retorno do senhor por causa da microfonia, por gentileza. Meu problema é que o microfone não está ativado, estou falando pelo computador do Dr. Sérgio aqui. Não, tá ótimo, agora ficou bom, ponto. Ficou bom? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer que todo o que ele está falando não é cometido de verdades, né? Porque desde quando nós chegamos, foram feitas várias apurações, inclusive a empresa que ele cita também foi apurada e indicada com certos possíveis irregularidades. Enfim, justificado ponto a ponto. Informo ainda, a transferência dele que ele cita se deu por motivo de transparência na apuração da sindicância, inclusive com vários processos que está envolvido. Posteriormente, eu pretendo formalizar um relatório com todos esses questionamentos, respondendo novamente item a item, inclusive citando os processos que têm em andamento. A princípio, outras declarações referentes à Secretaria da Educação, de caminhão, de ir na ouvidoria, levantar dados do denunciante, também são inverídicos. O mesmo citou o próprio endereço na denúncia, o que todo mundo pode ter acesso e verificar isso. E estou à disposição para qualquer fato que precisar ser esclarecido. Mais algum questionamento? Alguma dúvida? Se alguém quiser fazer... Estaria enviando um relatório formalizado sobre todos esses questionamentos. Agradeço, viu? Olha, seu Eliezer, seu Francisco, gostariam de ter o retorno da palavra? Alguém gostaria de ter o retorno da palavra? Se não, o secretário de Saúde, doutor Sérgio, desculpa, doutor Sérgio. Doutora, eu gostaria. Pois não, fique à vontade. É o Eliezer. Conforme o coronel Kitazumi disse aí, que, sem entrar no mérito da questão, mas é político, sim. Isso aí é um caso político. Quando a pessoa ela entra num cargo de confiança, ela não entra pelas vias de concurso público, ou seja, ela entra em cargos comissionados, é político, sim, coronel. O senhor me desculpe, mas é político. A prefeitura, aqui na prefeitura, tem profissionais capacitados para estarem onde o senhor está. Tá bom? Então, é político, sim. Quando o senhor não entra por vias de concurso, entra por vias de cargos de comissão, é político. Então, a questão de fazer verificações, de fazer fiscalizações no que foi aparecido aqui e apresentado para nós, eu creio que deva haver, sim, alguma irregularidade, porque o que tem aqui para a gente em mãos, pelo que eu vejo
FAESC para mim, eu vejo algumas irregularidades. Então, essa é a minha ponderação. Tá, Joia. Muito obrigado, seu Eliezer. Olha, acho que o seu Eliezer tocou num ponto de grande significância, dizendo que não é especialista no assunto. Eu vejo uma significância imensa nessa colocação do senhor. À época, realmente tinham as ordens de serviços, foram analisadas uma a uma, conforme documentação enviada para todos vocês, e acho que nós temos que dar um encaminhamento aqui. Dessa reunião, nós vamos providenciar um relatório, assinado pela Comissão de Saúde, sugerindo ao senhor prefeito, sugerindo à Secretaria de Saúde, que tenham a possibilidade de contratar um perito técnico na área de mecânica para poder emitir um parecer adequado com relação a todos os apontamentos de substituições de peças. Também vamos sugerir a contratação de um perito contábil, nós só podemos sugerir, a Câmara não tem esse poder de fazer isso, para que também faça uma análise da questão da correlação dos preços de mercado. Vamos solicitar, nós temos conhecimento, e à época também já tínhamos conhecimento, que esse material já estava no Ministério Público e que existia uma sindicância em curso. Nós vamos solicitar que sejam encaminhados para essa Casa de Leis o material pelo Ministério Público e o da sindicância, se houver essa possibilidade, né? E para que tudo isso dê andamento, nós vamos fazer a juntada de todos esses documentos, desde a primeira colocação, tudo que foi esclarecido, e eles serão remetidos ao senhor prefeito, ao Ministério Público, à Corregedoria e à Secretaria de Saúde. E aí, as medidas do Executivo e das pessoas que fizeram as suas colocações, vocês podem perfeitamente fazer um agendamento para esmiuçar melhor toda essa situação, e a Câmara Municipal, em especial a Comissão de Saúde e os seus 3 integrantes, estão prontos para estarem presentes a toda e qualquer reunião que seja agendada e convocada do desmembramento dessa reunião. Mais uma vez, a gente sente a falta do nosso colega, o jornalista Pedro Valentim, né? A gente convidou, confirmou por telefone, né? Porque, pelo jeito, as colocações maiores vieram de uma análise documental que ele fez, e talvez ele pudesse enriquecer muito essa reunião. E a gente... mas a gente compreende que as pessoas podem ter compromissos previamente agendados, né? Apesar da gente ter conversado. Pois não? Só um segundinho que a conexão caiu aqui. Tá joia. Eles estavam tá ótimo. Não tem problema. Tá. Então, nós, como comissão e como a reunião convocada, nós vamos prover todos esses encaminhamentos. Nós gostaríamos de saber dos participantes dessa reunião se tem alguma outra sugestão de encaminhamento a ser feito. Por favor, nós gostaríamos que todos se sentissem de forma confortável para que não ficasse nenhuma aresta. Um minutinho, doutor Sérgio. Que, olha, não foi feito isso, porque nós estamos pedindo a vocês que, se algo que nós deixamos de colocar, seja apontado por vocês para que seja incluso no relatório. Então, vamos abrir a palavra ao doutor Sérgio Henrique. Bom dia, doutora. Bom dia a todos presentes. Acompanhando os fatos e o pronunciamento aí dos senhores servidores,
Eu tenho só que informar que os fatos ocorreram conforme as denúncias, eu não estava na gestão ainda, mas de maneira alguma essa secretaria, enquanto estiver como gestor, irei prevaricar qualquer e toda informação, mesmo porque faz parte da minha idoneidade, moralidade e principalmente pela minha ética. Informo a senhora, doutora, e a todos os presentes da sala, que a secretaria está de portas abertas e não medirá esforços para tomar medidas legais a tudo que nós entendemos que aqui seja errado. Vou repetir, que essa secretaria não irá prevaricar, em momento algum, qualquer tipo de ilegalidade na minha gestão. E sim, se preciso for, afastar qualquer servidor para não obstruir e dar transparência à sindicância já iniciada por esse secretário nessa secretaria, será tomado. Obrigado, era isso. Nós agradecemos as palavras do Dr. Sérgio Henrique. E alguém gostaria de fazer mais alguma colocação ou podemos partir para o encerramento da reunião? Alguma sugestão? Pois não? Quem está falando? Levanta a mão, por gentileza. Francisco. Eu gostaria. Obrigado, senhor Francisco. Com relação à sindicância citada, eu acredito que isso seja uma maneira de constrangimento do servidor, da minha pessoa, né? Citada pelo senhor Piccolo, certo? Realmente tem uma sindicância, eu não vou entrar em detalhes agora sobre os assuntos, mas eu tenho confiança, né? Tenho plena confiança que não tem motivos para tal. Acho que o único motivo foi a intimidação pessoal e eu estou preparado para... eu já fui convocado, já prestei o depoimento ao corregedor e, inclusive, não posso entrar em detalhes, mas a segunda ainda não. E a segunda foi por motivo banal, né? Que se fosse, na ocasião, contactado o meu superior, chefe, ele tinha conhecimento do que aconteceu, então imagino que foi por arbitrariedade, por tentativa de intimidação. Mas eu gostaria também só de comentar a respeito do relatório que eu tive acesso ontem também, de 260 e poucas páginas, no qual consta esclarecimento sobre algumas situações. Eu só vou citar aqui uma coisa, só lembrando que o sistema, a plataforma da ANEEL Facilidades, ela é um pouco complicado para quem acessa a primeira vez, mas com o tempo eu tive mais noção, né, de fazer uma verificação dos fatos. Essa plataforma ela é bem detalhada, inclusive ela entra com um histórico da ordem de serviço. E só para colocar aí na pauta, uma das explicações que foi em relação a um cilindro mestre de uma ambulância do SAMU, que foi cobrado na ocasião R$ 17,20, mais mão de obra de R$ 80. Quando eu fiz o levantamento dessa viatura, eu tomei o cuidado de verificar no histórico dessa ordem de serviço, que fica registrado todas as movimentações, no caso, inclusive o preço, o primeiro preço,
orçado e uma renegociação, né? Então, eu tive o cuidado de verificar todos esses dados. Então, eu estava vendo na explicação, né, desses fatos, que me chamou a atenção que as explicações foram superficiais, né? E, por exemplo, no caso desse cilindro mestre, eu observei que foi cobrado R$ 17,20, que na ocasião seria no orçamento total um preço mais barato, né? No orçamento mais barato dos outros participantes, foi aprovado e eu não vi a explicação do motivo que essa ordem de serviço foi aprovada com esse preço de R$ 17,20 e, inclusive, ela consta nesse último documento que eu recebi, nas páginas 6, 98 e 104, né? Foi lançado um valor menor e praticamente, acho que 2 dias depois, aberta uma outra ordem de serviço e lançado um valor de R$ 2.354. Então, eu não encontrei ainda nesse documento uma explicação plausível por essa situação e outras também, né? Convém ser investigado. Na ocasião, a doutora Thelma comentou que realmente eles vieram, explicaram, está tudo explicadinho, mas eu não concordo. Agora que eu pude ter acesso a esse documento, eu constatei que não foram explicações plausíveis. De fato não foi justificado nada. Muito obrigado. Senhor Francisco, nós sentamos, foi uma reunião bastante exaustiva e do mesmo jeito que o senhor colocou que o senhor não é perito técnico, nós não somos. E a época... Não, eu tenho conhecimento. Isso. Desculpa. Não, eu. Eu tenho conhecimento. Por favor, eu estou falando eu e... A partir do momento que o senhor e outras pessoas levantaram qualquer dúvida, nós de pronto estamos reabrindo tudo e nós tínhamos uma certa tranquilidade porque sabíamos que toda esta documentação já está no Ministério Público. Então, lá existe a possibilidade da análise dos peritos, né? Mas nós vamos solicitar aqui também de forma aberta. Agora, eu posso passar a palavra para o vereador Meira, senhor Francisco? Eu só gostaria, para complementar, pois não, que na ocasião foi informado, né, de que a Secretaria já havia encaminhado à Polícia Civil, ao Ministério Público. Isso. Só para deixar bem claro que ao Ministério Público foi eu que levei, né? Inclusive apresentei primeiramente ao GAECO e depois fui encaminhado para o Dr. Fernando Macelli. Isso. Então eu que levei essa documentação para ele, porque a perseguição estava só começando, né? Então eu achei por bem levar ao conhecimento do Ministério Público, que até o momento não vi nenhuma atitude. A gente sabia que o senhor já tinha também encaminhado e lá eles têm os peritos necessários. Então, a gente tinha conhecimento de que tudo estava andando numa instância que tem uma capacidade de averiguação maior do que essa Casa de Leis. Então, aqui nada ficou arquivado, nós sabíamos que estava, já existia denúncia em vários segmentos e a apuração devida. Vereador Coronel Meira, gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu fiz algumas observações aqui e eu não tenho dúvidas que o Dr. Sérgio é uma pessoa séria, responsável e que todas as denúncias que chegarem ao seu conhecimento, ele adotará as medidas cabíveis. Isso eu tenho tranquilidade em relação a isso. O que me chama a atenção
nas denúncias aqui apresentada pelo senhor Francisco Moura é no seguinte sentido. Primeiro, o senhor Francisco disse, né, que já levou o fato ao conhecimento do Ministério Público e num primeiro momento, para o GAECO, e o GAECO entendeu que era da alçada do Dr. Fernando Macelli, porque é o diretor, é o promotor de justiça na área do patrimônio público. Muito bem. E o Dr. Fernando Macelli Helene, pelo que eu conheço a rotina do Ministério Público, o Ministério Público, ele recebe uma denúncia e ele, inicialmente, ele instaura um procedimento preparatório de investigação criminal. E quando ele faz esse procedimento preparatório, ele começa a juntar as informações trazidas ao Ministério Público e solicita, desde já, algumas informações ao órgão envolvido, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde. E, se necessário for, ele busca de outra fonte, uma análise mais técnica do assunto. Em determinado momento, ele pode encerrar o procedimento preparatório e instaurar um inquérito civil. O que nós vamos pedir aqui na condição de membros da Comissão de Saúde, eu já falei com a doutora Thelma, nós vamos solicitar uma cópia desse procedimento ou desse inquérito em civil instaurado pelo Ministério Público e, se necessário for, se não tiver nenhuma proibição nesse momento em razão da quarentena, nós vamos pedir uma reunião presencial com o Dr. Fernando para poder ter acesso a essa investigação, a essa apuração feita pelo Ministério Público. Mesmo porque, conforme o senhor Francisco Moura disse, ele já teve acesso ao relatório, acredito que seja da sindicância 65872/19, aquela que o senhor mandou aqui nas suas denúncias, uma notificação em que consta o número da sindicância. Eu acredito que seja essa. E nós também vamos pedir a cópia na íntegra dessa sindicância, eu já conversei com a doutora Thelma, para que nós possamos fazer uma leitura dessa sindicância e verificar se todos esses apontamentos que o senhor fez, eles foram devidamente apurados. Eu vou confessar ao senhor uma coisa, senhor Francisco. Quando o senhor faz o seu relato, e o senhor começa a mencionar a peça, foi substituída essa peça, e essa peça não condiz com aquilo que de fato aconteceu, e o valor... isso foge, né, num primeiro momento, à nossa alçada. Eu sei hoje, na verdade, acho que todos sabemos aqui quanto que custa o preço do litro do combustível, porque é algo que é comum a todos nós. Agora, quanto que custa o filtro de óleo que vai numa viatura do SAMU, eu não sei. Então, e se o senhor que sempre atuou e militou na manutenção da frota, o senhor conhece. Então, as denúncias do senhor, elas têm que ser levadas muito a sério. E por isso que nós temos, assim, 2 procedimentos instaurados, uma sindicância na prefeitura. Não entendo o senhor que isso seja um motivo de retaliação, porque nós vamos ter acesso a essa sindicância e, se porventura ela se omitiu em algum momento, em algum ponto daquilo que o senhor faz a acusação, nós vamos pedir a instauração de uma nova sindicância. O nosso objetivo, eu acredito que é do Dr. Sérgio também, é de que o fato seja devidamente esclarecido e que a verdade seja levada a todos e responsabilizado quem quer que seja. Então, é muito importante e salutar aquilo que o senhor colocou aqui, porque o senhor é um técnico, o senhor conhece os assuntos, conhece, inclusive disse que agora teve uma possibilidade de ampliar o seu acesso à plataforma Neo Facilidades, o senhor mesmo disse que é complexo. Eu, sinceramente, não sei nem abrir, né? Eu estou confessando ao senhor que eu não sei, mas vou tentar entender também um pouco disso para poder formar minha opinião. Agora, nós aqui como membros do Legislativo, então, logo chega uma denúncia nesse sentido aqui, nós temos que fazer o devido encaminhamento para a Prefeitura Municipal para a instalação da sindicância, e como o senhor já adiantou e já fez ao Ministério Público, nós vamos agora, obviamente, buscar essas informações do Ministério Público e complementar o Ministério Público, caso seja necessário, com acusações novas que chegam até nós, entre os quais até os vídeos que o senhor encaminhou para nós.
Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, o doutor Francisco, que é o advogado do Sincero, o qual eu tenho uma profunda admiração e respeito, tão logo iniciou aqui a nossa reunião, ele já me pediu cópia das denúncias que foram apresentadas pelo senhor. E eu já vou encaminhá-las de imediato, porque ele também, como o defensor dos direitos dos servidores municipais, ele quer conhecer o teor, o conteúdo das suas denúncias e poder também acompanhar a sindicância que foi instaurada junto à Corregedoria e também o procedimento instaurado lá pelo Ministério Público. Uma outra coisa que eu ia perguntar para o senhor Francisco, que ele não mencionou durante a sua exposição, senhor Francisco, o senhor fala num determinado momento aqui das suas denúncias sobre o abuso de horas extras. O senhor poderia mencionar alguma coisa? Porque até então o assunto nosso aqui hoje ficou em cima das irregularidades apontadas para o senhor no tocante à compra de peças, manutenção da frota. Agora, em relação às horas extras, o senhor pode nos adiantar alguma coisa? Porque me parece que é um outro assunto, mas o senhor já também fez esse apontamento. Se o senhor puder fazer, será de muita valia. Sim. Senhor Francisco, fique à vontade. A palavra está com o senhor. Tá bom. Em relação às horas extras, o que aconteceu foi o seguinte. Eu percebi que depois de eu ter levado a conhecimento da minha diretora, na ocasião, essas irregularidades, né? E a maneira com que foram tratadas, né? Como foi tratado o assunto, me afastando do cargo, eu percebi que, após isso, essa sensação de impunidade, né, das pessoas que deveriam realmente ser punidas na ocasião, eu acredito que teve um sentimento assim de muita confiança, né, de fazer a coisa errada, porque não ia dar nada, né? Então, isso foi um assunto que outras pessoas tinham conhecimento, mas que ninguém trouxe a público essa situação. E eu acredito importante, né? Mesmo porque essa denúncia da manutenção não foi levada em conta, né? Então, realmente, nós resolvemos trazer essa nova situação a público para que fosse tudo investigado da maneira que deveria ser realmente, visto que a coisa estava andando assim de qualquer jeito lá na Secretaria da Saúde, né? Com pessoas que, na certeza da impunidade, resolveram fazer coisas ilícitas, né? E eu acredito que é um conhecimento de muita gente lá, tá? Algumas pessoas talvez, mas nós resolvemos trazer a público essa situação porque era diretamente ligada à primeira, que foi o caso da manutenção da frota. Senhor Francisco, só para eu entender, qual que é a acusação exata sobre as horas extras? Onde que tem abuso, onde tem que irregularidade? Só para eu entender, eu queria só entender onde é que tem, porque eu fiz uma solicitação recente ao prefeito municipal sobre alguns servidores e algumas pastas sobre horas extras. E eu recebi essas informações e na pasta da saúde, eu ainda estou analisando algumas informações, vou fazer outros questionamentos, mas eu queria que o senhor apontasse objetivamente quais são essas irregularidades nas horas extras. Se o senhor pode apontar já, e se o senhor quiser deixar para depois, para mandar por e-mail para nós, para a doutora Thelma, para o vereador Carlinhos e a mim,
Tudo bem, mas se o senhor puder adiantar alguma coisa, já seria bastante interessante. Sim, posso sim. Em relação às horas extras, não só na questão de horas extras, mas nas diárias de alimentação, e algumas pessoas tinham conhecimento de que algumas pessoas recebiam diárias de alimentação sem a realização de viagens, né? Então, a planilha que era feita, eram lançados valores que não correspondiam, mesmo porque, em relação à viagem, à diária de alimentação, o período que conforme nos documentos, pode ser verificado, o período para a realização dessa viagem, né, uma diária seria correspondente a um período de acima de 14 horas. Então, pode ser verificado no registro de ponto do motorista, da motorista, no caso, que não tem como a pessoa ter viajado e ficar um período acima de 8 horas, que seria um horário acima de 4 horas seria o início da contagem para a diária de alimentação. No caso, meia diária. Acima de 8 horas, 3/4, né, diária. 2/3 diária. E acima de 14 horas, uma diária completa. Então, pelos registros de ponto verificados no documento, fica difícil a pessoa ter realizado essa viagem, né? Então, levantou suspeita disso aí. Em relação às horas extras, o que acontecia, muitas vezes, a gente tem conhecimento, alguns motoristas já prestaram o tipo de atendimento nesse serviço, tem conhecimento de, por exemplo, tem uma ordem judicial no Parque Roosevelt, né? Que por ser ordem judicial tem que ser atendido, né? Como é atendido, mas que a mãe do paciente muitas vezes não recebia as enfermeiras, no caso, que prestavam atendimento. Então, existe a ordem judicial, mas ela não atendia, não fazia questão de não atender as enfermeiras. E, nesse caso, a motorista, no caso, abriu o ponto, tipo 7 horas da manhã, e não fechava, entendeu? E ficando aí, isso no feriado, no domingo, né? E sendo que o atendimento não foi realizado, né? O ponto foi aberto e era fechado depois com um documento de justificativa de ponto, entendeu? Então, era fechado depois quanto queria. Teve alguns outros casos também semelhantes, e a estratégia era não marcar o ponto, né? E ser lançado um horário que facilitasse o recebimento de hora extra através desse formulário de justificativa de ponto. É isso. Tá bom, eu entendi. Eu só ia pedir para o senhor, então, caso o senhor tiver disponibilidade, de o senhor fazer isso detalhadamente por escrito, porque isso é muito grave, né? Se porventura isso ocorreu, porque nós temos aí um prejuízo ao erário, né? De servidores se apropriando do dinheiro, do recurso do erário, e isso é crime. Agora, para que a gente traga isso a uma investigação, traga isso a uma apuração... Posteriormente eu peço a palavra. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, nem que seja de maneira informal, mas por nossos e-mails, se o senhor quiser trazer aqui no meu gabinete, no gabinete do Dr. Telmo, do Carlinhos, sem problema algum.
para que a gente tenha noção. Eu, por exemplo, eu posso, eventualmente, antes mesmo de enviar essa documentação ao prefeito municipal para a instauração de uma sindicância, para a apuração das irregularidades, eu posso solicitar alguns documentos nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, que é uma prerrogativa que nós temos aqui, para que a gente possa fazer um confronto dessas informações do senhor, porque o prefeito, ele baixou um decreto aqui proibindo as horas extras, né, e muitas pastas ainda continuaram. Eu não estou dizendo que as pastas não devem, tem muitas pastas que justificam o emprego do funcionário e justifica, obviamente, o pagamento da hora extra, mas no caso que o senhor está me falando aqui, de uma maneira genérica, tanto na diária de alimentação quanto na hora extra, na diária de alimentação, porque o servidor não preencheu os requisitos para obter a diária. E nas horas extras, o senhor está dizendo que o motorista, ele abria o ponto e não fechava, né? E na verdade, nada daquilo ocorreu, ou seja, ele não trabalhou a mais para que ele possa fazer o recebimento devido da hora extra. Então, é isso que eu queria que o senhor entendesse, para que a gente possa objetivamente fazer alguns pedidos junto à Prefeitura Municipal sobre determinados servidores. Se o senhor não tiver nome de servidores, ou pelo menos o senhor fala em que época que isso ocorreu, em que data que isso ocorreu, para que a gente tenha pelo menos possa ter uma noção de tempo e horário ou nome, identificação de pessoas, para poder fazer o pedido. Tudo bem, senhor Francisco? Tudo bem, vou providenciar isso. Obrigado, senhor Francisco. Eu estou vendo seu Piccolo, por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente, eu queria disponibilizar ao Coronel Meira, à Câmara Municipal, uma relação com todas as sindicâncias e processos abertos referentes a possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde, desde a época do Fogo Limpo, como agora na gestão do Dr. Sérgio. Inclusive, a relação a diárias e hora extra, nós temos um processo aberto desde 7 de maio, que já foi encaminhado para a Corregedoria, para a apuração desses fatos. Inclusive, a denúncia que foi feita pelo servidor foi em meados de junho. Então, antes a isso, já estamos apurando essas irregularidades, ou possíveis. Inclusive de servidor que abre o horário 2 horas da manhã manualmente e retorna com o horário fechando às 14 para ganhar diária cheia, valor de R$110. Estamos apurando, inclusive, um deles não autorizei o pagamento de hora extra desse mês, estava com essa possível irregularidade, e temos em torno de 13 processos, desde a nossa gestão do início, sendo apurado. Eu sugiro, caso seja interessante, que solicite cópia de todas essas sindicâncias para poder juntar esses processos de denúncia aí, para ver o que está sendo apurado. Já agradeço, já até marquei aqui que nós iríamos solicitar essa relação que o senhor menciona aí. É muito importante para todos os esclarecimentos. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu, doutora Thelma, o Eliésio. Pois não, senhor Eliésio. Eu só queria deixar uma ponderação aqui, que no meu caso, eu sou motorista, tá? Eu acho que nós, quando estamos, essa questão ainda da frota ainda, quando nós apresentamos ou apresentamos uma falha mecânica numa das viaturas, que o chefe de transporte, ele procure resolver aquele problema que estamos levando, porque nós estamos diariamente, constantemente dentro de uma viatura, nós sabemos o que está acontecendo naquela viatura. Quando nós colocamos ela para revisão ou para sanar algum problema, nós queremos realmente que faça aquilo, não que seja feito meia boca ou que não seja feito nada. E quando isso ocorre, nós levamos o conhecimento da nossa chefia imediata, no caso do chefe de transporte, e ele, consequentemente, levando direto para o diretor ou o secretário, que não venha penalizar o funcionário, porque se nós estamos levando ao conhecimento do nosso superior, queremos realmente estar ajudando. Agora, quando fazemos isso, nós somos penalizados. No caso do Francisco, antes do Francisco mesmo, o Marquinho, hoje ele está trabalhando no SAMU ainda, ele era diretor. Ele
conseguiu enxergar irregularidades e tiraram ele do cargo de diretor, por quê? Ele estava incomodando. Então, depois veio a diretora e o Francisco, antes era o Matheus, que era o chefe que mexia com a parte da oficina mecânica das viaturas, e depois o Francisco. Poxa vida, quando o funcionário ele leva conhecimento, ele é penalizado, ele é tirado do cargo, quando tem o cargo, ele é tirado do cargo e transferido daquela secretaria. Aconteceu comigo. Eu fui transferido por divergir desse governo, eu fui transferido do SAMU sem nenhuma motivação, apenas por ser crítico. Então, eu espero que futuramente os próximos prefeitos da cidade, os próximos governantes, tenham zelo em olhar para o funcionário que está fazendo uma denúncia, que ele não está querendo fazer uma denúncia para prejudicar o governante ou qualquer outra pessoa, está fazendo para melhorar o serviço, tanto para ele, naquele momento, como para a população. É isso que a gente procura quando a gente critica, a gente quer melhorias para o serviço. A gente não quer causar transtorno, a gente não quer prejudicar ninguém, não quer prejudicar governo, não quer prejudicar governantes. A gente só quer isso, que escute mais o funcionário público, principalmente o funcionário da saúde, do SAMU, da UTP, né? Que nós estamos constantemente dentro de uma viatura e essa viatura tem falhas mecânicas. Agora, eu já vi, não vou dizer aonde ou quando foi, já vi viaturas, tá? Na parte de suspensão, na parte de direção, colocar um prego no lugar de um parafuso para segurar uma barra de direção. Eu já vi acontecer isso. Então, isso aí é uma total irresponsabilidade daquele momento. Então, eu só peço isso, que olhem com carinho, se tiver que fazer alguma coisa, façam, mas dê ouvidos ao funcionário público, dê ouvidos àquele denunciante, porque nós não podemos denunciar e nós somos penalizados, nós somos prejudicados. É isso que eu gostaria de falar e expor, e essa é a minha ponderação. Muito obrigado, seu Eliezer. Poderíamos dar por encerrados os encaminhamentos que foram propostos. Atende aos anseios de todos os presentes? Bom, não existindo mais manifestação de nenhum dos presentes na reunião, nós agradecemos a todos por disponibilizar o tempo para prover maiores esclarecimentos. Faremos o relatório. Me comprometo de fazer o envio do relatório com as atitudes que nós nos comprometemos aqui com os senhores de serem tomadas. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, e a Comissão de Saúde abrirá ou reabrirá todo e qualquer procedimento quando houver novos fatos ou nova solicitação de esclarecimento. Agradeço a todos e damos por encerrada a nossa reunião às 11h23. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado.